joga internamente, eu faço todo dia, sou eu que vou mudar. Essa é nossa canção, nosso belo coração. Juntos somos fortes, então vem, vamos lutar, fazer a terra toda brilhar com poder. Boa noite! Olá, Todos bem? pessoal! Sejam muito bem-vindos! Para quem não nos conhece, essa é a Ana. E esse é o Arnold. E para quem já conhece, continua o mesmo nome, é isso mesmo. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Você sabe que dia é hoje, né? Claro que eu sei, hoje é quarta-feira, né? Logo sexta. Não? Então, né, galera? Enquanto ela se localiza aqui, eu chamo para as palavras de abertura a Stacy Ruando, vice-responsável da DFJ da LM Oeste do Paraná. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa live comemorativa ao 90º aniversário de fundação da SGI, Soca HK Internacional, e traduzindo a Sociedade de Criação de Valores. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de iniciar a atividade de hoje. Muito obrigada. Então, sobre esse sentimento em relação a essa data tão especial, eu gostaria de realizar a leitura de uns trechinhos proferidos pelo Ikeda Sensei por ocasião dos 75 anos de organização em 2005. Esse discurso pode ser encontrado, então, no nosso último BS do dia 14 de novembro, agora de 2020. Em um de seus famosos romances, O Sol Também Se Levanta, Hemingway escreveu: "Você não pode fugir de si mesmo mudando-se de um lugar para o outro. Isso é realmente verdadeiro. Ninguém consegue fugir de si mesmo. Não importa quão maravilhosa seja a pessoa que encontrem para casar, nem o quanto tentem modificar seu ambiente, se não transformar a própria vida, nada mudará. Nós criamos a nossa felicidade. Nós fazemos a própria boa sorte. E a única forma de realizarmos isso é por meio da nossa revolução humana." E daí, em um diálogo com o Dr. Ricardo Dias Rochleitner, presidente honorário do Clube de Roma, ele disse: "Com benevolência e responsabilidade, devemos preparar modelos para os futuros estilos de vida. Somente a revolução humana pode desenvolver nossas forças interiores, iluminar-nos plenamente para a nossa natureza essencial e nos capacitar a agir de acordo com ela. A revolução humana é a única forma de usarmos computadores, satélites, máquinas, geradores atômicos e eletrônicos de forma sábia em prol das pessoas, de forma a trabalhar harmoniosamente em nosso ambiente terrestre, até mesmo em todo o universo." O Dr. Rochleitner conclui dizendo que a revolução humana é a única forma de a humanidade vencer os problemas que surgem diante dela e de avançar pelo caminho do crescimento e da coexistência harmoniosa. Dessa forma, vamos lembrar que o grande objetivo da Soka Gakkai é a promoção desse ideal, e que a mudança interior é o que levará à paz mundial. Vamos aproveitar a ocasião dos 90 anos de fundação para renovar nosso juramento de levar as pessoas para o caminho da felicidade absoluta. Mas qual o segredo? Nenhum. Apenas diariamente nos disciplinar a enxergar esse potencial existente dentro de cada pessoa ao nosso redor, inclusive dentro de nós mesmos. Esse esforço constante é o que lapidará o nosso coração. E isso é o que trará imensuráveis benefícios para a nossa vida, tanto pessoal quanto profissional. O budismo não existe fora da sociedade, muito menos fora da nossa vida diária. Desde que essa consistência exista em todos os aspectos da nossa vida, infalivelmente poderemos colher os frutos.
E só para finalizar, num trecho da Terceira Civilização, da edição 534, de fevereiro de 2013, consta: o presidente Ikeda assegura: a sabedoria é o caminho para a felicidade. Dinheiro, capacidade para subir na vida, posição social, nada disso nos possibilita sobrepujar os sofrimentos fundamentais do nascimento, envelhecimento, doença e morte. O único caminho é cultivar a sabedoria com a qual nossa vida está inerentemente dotada. O propósito do Sutra do Lótus é capacitar todas as pessoas a cultivar a suprema sabedoria em seu coração e avançar ao longo do caminho de indestrutível felicidade. Vivemos com sabedoria quando nosso comportamento é coerente com a lei mística. O que faz o budismo ser a própria vida diária é o comportamento. Um budista é aquele cujas ações refletem a fé e os valores que professa. Não existe prática budista separada da vida diária, como aquele que a pessoa age de uma maneira no ambiente religioso e de outro modo na sociedade. Portanto, o budismo é vida diária quando o comportamento do praticante budista se torna um reflexo do próprio budismo. Com isso, dou início à nossa live de hoje. Muito obrigada. Uau! Isso aí, muito obrigado, Stacy. Agora sim, né? Agora sim, gente. Brincadeiras à parte, né, pessoal? Tão maravilhoso, tão especial esse dia, né? Que nós vamos ter agora a leitura da mensagem que o Sensei nos enviou em razão dessa data. Olha que lindo. Então, eu chamo agora o César Augusto, vice-responsável da DMJ da RM Oeste do Paraná. Boa noite! Todos bem? Boa noite, galera! Todos bem? Maravilhoso! Muito feliz, né, de poder estar lendo essa maravilhosa mensagem para todos vocês, né? Então, gostaria de dar a licença, né, para estar lendo para vocês. Então, a mensagem começa da seguinte forma: avancem com majestoso coração Soka rumo ao centenário de fundação. Mensagem do presidente da SGI, doutor Daisaku Ikeda, para a 47ª Reunião Nacional de Líderes da Nova Era do Kosen-Rufu Mundial, comemorativa do 90º aniversário de fundação da Soka Gakkai, realizado no auditório do Grande Juramento pelo Kosen-Rufu em 1º de novembro de 2020. Na ocasião, foi anunciada o tema de 2021, Ano da Esperança e da Vitória. Meu mestre, segundo o presidente da Soka Gakkai, Josei Toda, ao referir-se sobre a alegria de viver em um tempo auspicioso, afirmou: o fato de vivermos em uma auspiciosa época e corresponder a ela faz com que valha a pena ter nascido. Vivemos hoje em uma maravilhosa e auspiciosa época do 90º aniversário de fundação e celebramos juntos essa ocasião. É motivo de orgulho e de máxima alegria. Quero manifestar minha mais sincera gratidão a cada membro da nobre e digna família Soka, do Japão e de todo o mundo. Ao mesmo tempo, envio respeitosamente Daimoku em memória de todos os companheiros que ao longo desses 90 anos faleceram após dedicarem a vida em prol do Kosen-Rufu, e também oro para seus amados amigos e familiares. No dia de hoje, 1º de novembro, gostaria de lhes compartilhar uma caligrafia que registrei há 35 anos, em 1985, comemorando 55 anos de fundação da Soka Gakkai e relembrando o mártírio de Makiguchi Sensei. É a caligrafia Daishin, isto é, o majestoso coração, o grandioso coração. Em uma época turbulenta de guerra, miséria e doenças, Makiguchi Sensei clamou: se não transformar fundamentalmente o espírito humano por meio da revolução religiosa, eternamente não será possível remediar o caos da sociedade humana. E ao proclamar a verdade do budismo Nichiren, ele fez emergir o sol da infindável coragem,
sabedoria e compaixão no coração das pessoas, uma após a outra. Mesmo encarcerado em uma pequena e fria cela solitária pelas autoridades militaristas japonesas, Makiguchi Sensei registrou: dependendo de sua mente, até mesmo o inferno pode ser agradável. Era uma grande luta em perfeito acordo com a passagem dos escritos de Nichiren Daishonin. Quanto piores forem as adversidades que recaem sobre o devoto, maior será a alegria que ele sentirá devido à forte fé. Devotando a própria vida, o mestre fundador indicou e confiou aos seus discípulos sucessores o majestoso coração Soka, que cria livremente o valor de forma grandiosa, poderosa, sábia e otimista, transformando todo o veneno em remédio por meio da lei mística. O próximo ano corresponde ao 150º aniversário de fundação da Universidade... aniversário natalício de Makiguchi Sensei, o 70º aniversário da posse de Toda Sensei como segundo presidente do Gakkai e também o 70º aniversário de fundação da divisão feminina, o Sol da Paz e da Felicidade, como também das divisões masculinas e femininas de jovens. Os verdadeiros emergentes da Terra que expandiram a rede de solidariedade para todo o mundo. Além disso, recebemos o 50º aniversário de fundação da Universidade Soka, no Japão, que era o sonho de Makiguchi Sensei e Toda Sensei, como também o 20º aniversário de fundação da Universidade Soka da América em Alice Viejo, Califórnia, que resplandece como a luz da esperança do século XXI. Conforme Nichiren Daishonin afirma em seu escrito, Myo significa reviver, ou seja, retornar à vida. A linha vital da Soka Gakkai e o avanço e o desbravar da refrescante criação de valor de forma vívida e jovial, sempre e onde quer que seja. Assim, no ano da esperança e da vitória, de profundo significado sob diversos aspectos, gostaria de propor uma mudança com um recomeço em janeiro, realizando a primeira reunião nacional de líderes, com nova partida rumo ao centenário de fundação da Soka Gakkai. O que os senhores acham? E ainda, o próximo ano será o 80º aniversário natalício do Buda Nichiren Daishonin. Ele declarou: mesmo que alguém arrase ao apontar para a terra ou fosse capaz de atar o ferimento, mesmo que o fluxo e o refluxo da maré cessassem e o sol nascesse no oeste, jamais ocorreria de as orações do devoto do Lótus ficarem sem resposta. Como herdeiros da linhagem legítima de Daishonin, com majestoso coração, capaz de abraçar a terra, o firmamento, o oceano, o sol e até o grande universo, vamos cumprir nosso juramento Seigan, perseverando na mais sublime e elevada oração chamada Kosen-rufu e Rishu Ankoku. Quando lutamos com árduos esforços e muita preocupação em prol da lei, dos companheiros e da sociedade, nos leva ao grandioso acúmulo do tesouro do coração. Essa conquista da majestosa condição de vida, de maior das alegrias, de si próprio e de outras pessoas, é o próprio drama da revolução humana. Comunhão de diferentes corpos, unos em mente, que ilumina e incentiva cada pessoa com sua própria característica, tal como o princípio da cerejeira, ameixeira, pessegueiro e damasqueiro. Nós, mestre e discípulo Soka, vamos decidir mutuamente a avançar corajosa e imponentemente rumo à grande vitória do coração, denominada mudança do destino da humanidade, oferecendo a grande esperança à sociedade global, que enfrenta sofrimentos e dificuldades. Envio Daimoku, orando intensamente pela saúde e longevidade, paz e segurança e incalculável boa sorte dos nossos preciosos membros. Tenham todos excelente disposição. Novembro de 2020,
da Isaac Ikeda, presidente da Sony HK Internacional. Gente, perfeito! Nossa, quando o sensei fala é muito forte, gente. Infindável coragem. Reviver isso. Ai, gente, sensacional. Sensacional. Então, pessoal, queria dar um recadinho pro pessoal que está assistindo a gente, então, lá no YouTube, ok? Eu queria pedir para vocês colocarem a comunidade e o distrito, da onde vocês estão assistindo aí, coloca aí para a gente saber da onde você está vendo a gente. Manda um alô. Então, depois de uma mensagem como essa, em 18 de novembro, nessa ligação de coração a coração, me diz agora o que não pode faltar. Gente, relato, não pode faltar festival de relato, por favor. Com certeza, exatamente isso. No ano em que a sociedade fala até em pular de ano, porque tá um caos tudo isso, a Soca HK está aqui criando valor. Aham. E é isso aí, pessoal. Vai ter Festival de Relato de Vitória. Sim, é isso aí. Muito bom. E para começar, eu chamo aqui ela, a Celina e Rafaela Lima, responsáveis de distrito da DF e DFJ do distrito Vila A da área Foz. Olá, boa noite a todos. Agradeço imensamente a oportunidade de fazer esse relato de hoje. Espero conseguir expressar e transmitir a todos a transformação da minha vida através da luta pelo Kozen Rufu. Conheci o budismo de Nichiren Daishonin em setembro de 97, quando nasceu a minha segunda filha, a Rafaela Lima, que está aí. Comecei a prática do budismo um tempinho depois, em 18 de dezembro de 98, em uma atividade de encerramento do ano no Kaikan da senhora Mitsui Nakano. Foi minha primeira atividade. Foi maravilhoso, fantástico. Recebi o Gohonzo em 18 de 10 de 2001, porque morava com minha mãe e ela era totalmente contra a minha prática. Mas mesmo escondido ou na casa dos membros que me acolheram, realizava todos os dias a prática da fé e estudava os impressos e as orientações do Ikeda Sensei. Logo consegui um trabalho, aluguei uma casa, onde pude receber o Gohonzo e realizar as reuniões em minha casa. Enfrentei vários obstáculos, muitas dificuldades financeiras, mas sempre me mantive firme na prática da fé e tinha absoluta certeza que venceria. Em 2003, nasceu minha terceira filha, a Júlia Lima. Fukushi, que veio me ensinar. Tenho sempre que estar atenta, pois ela me ensina muito. No final do ano de 2010, comecei a trabalhar de diarista na casa de uma pessoa chamada Ana Valéria. Em meados de 2011, a mãe dela veio a Foz fazer uma visita e, em seguida, descobriu um problema de saúde, um câncer no cérebro. Nesse momento, passei de diarista a cuidadora. Momento de grandes descobertas e muito aprendizado. Descobri no que eu iria trabalhar para o resto da minha vida, pois aprendi ou redescobri, que amo esse trabalho. A senhora Sônia Machado, a mãe da Ana Valéria, faleceu no final de dezembro de 2011. No início de 2012, me inscrevi no primeiro curso técnico de cuidador de pessoa, ministrado pelo SENAC, em Foz do Iguaçu, contudo custeado pela Pronatec, um programa federal para capacitação profissional de pessoas. Mas precisava estudar, trabalhar. E também consegui um trabalho de cuidadora à noite, nas terças, na segunda e terça, na quinta e na sexta.
À noite trabalhava, pela manhã eu estudava, e à tarde eu fazia faxina, porque tinha que complementar a renda. Saía de casa na segunda cedinho, voltava na quarta tarde, daí saía na quinta de manhã e voltava só no sábado. Eu tinha somente o sábado e domingo para participar das atividades. Enquanto a paciente dormia, eu fazia muito daimon. E sabia que tudo aquilo era provisório, que logo eu ia transformar aquela situação. Ah, esqueci de falar que em 2012 concretizei 3 chacubuco. O irmão da Ana Valéria, a sua cunhada e uma colega de trabalho. A Ana Valéria partiu dessa existência esse ano sem receber o gorronzo, mas fez muito daimoco comigo, participou de várias atividades. Em 2013, foi promovida na empresa em que eu trabalhava de cuidadora para supervisora da empresa. No início de 2015, tive que voltar a morar no mesmo pátio que a minha mãe, pois meu irmão iria mudar e ela já estava idosa, não tinha condições de ficar sozinha. A primeira preocupação minha era a oposição dela à minha prática da fé, porque eu sempre fiz da minha casa um castelo do Golsenhof. Então, eu tinha atividades, eu recebia as pessoas, eu fazia oração e sabia disso. E ele falou, eu vou falar com ela. Eu sorri e falei, vou ver a quanto anda a minha revolução humana, né? Então, vai lá e fala. Tinha certeza que ela não ia aceitar, sabe? Estava assim. Daí ele voltou e falou, não, ela aceitou. Ela falou que você pode morar lá, que você pode fazer as reuniões, que você pode receber as pessoas sem problema. Eu comprovei aí a minha revolução humana, né? Que estava se iniciando. Quando me mudei para lá para cuidar dela, eu fiz um grande objetivo. Daqui eu só saio para minha própria casa. Paralelo a isso, o Fábio Rocha foi transferido para a nossa comunidade. Então, veio a luta do chacubuco, as visitas, os convites, as preparações das reuniões de palestras. Né? Muitas vezes, nas reuniões antigas, tinha somente eu, a minha filha, mais um responsável, não tinha muita gente. Mas esse resultado dessa luta de chacubuco, aos poucos, foi aumentando, né? Foi florindo cada vez mais. Consegui concretizar o objetivo lançado de 5 chacubucos, que tinha lançado como objetivo. A primeira dela foi uma colega de trabalho, a Elaine Correia, a mãe do Caê, um menino fantástico também. E agora também o esposo dela também está praticando, fico muito feliz. Né? Depois veio a Letícia, que eu já tinha falado com ela sobre o budismo há mais de 10 anos. E sempre falei, sempre cultivei essa amizade, sempre incentivei, só que ela não veio, né? Mas, em 2015, eu acredito que era um momento dela, né? E eu consegui com que ela fosse numa atividade, realmente entendesse o que era o que eu estava tentando passar para ela há tanto tempo, e ela recebeu o gorronzo, assim, e através dela vieram vários chacubucos, né? Os chacubucos que vieram indiretamente, né? Porque os diretos foram 5, mas os que vieram indiretamente eu não lembro mais. Foram muitos chacubucos que vieram depois dessa concretização. Com essa expansão, o bloco, desculpa, estou nervosa. A comunidade, que só tinha um bloco, conseguiu ter mais um bloco, né? Daí se tornou 2 blocos, e foi crescendo assim sucessivamente. Tudo isso morando ali, do lado da minha mãe, que já aceitava numa boa a realização das atividades e até emprestava as cadeiras dela para acomodar as pessoas na casa. Quando tinha atividade, tinha muita gente. No início, ela era tão contra que quando ela ia me visitar, e ela chegava no portão, e eu estava fazendo daimoku, ela nem entrava no portão. E no final, quando eu estava fazendo daimoku e ela precisava falar comigo, ela entrava lá, ia lá comigo, do lado do gorronzo, na frente do oratório, e falava, eu posso falar com você um pouquinho? Então, isso
foi tudo reflexo, né? Eu realmente consegui, ela conseguiu entender. Em maio de 2016, minha mãe faleceu serenamente de uma morte súbita, onde não sofreu e nem causou sofrimento a ninguém. Isso tudo, tenho absoluta certeza, foi o reflexo da minha prática da fé. Esse ano de 2016 foi muito intenso, com muitos acontecimentos. Foi aprovado o financiamento da nossa casa, surgiu a oportunidade de abrir uma empresa, já que a que eu trabalhava iria fechar, e eu teria que comprar a carta de cliente, que na época era um valor bem alto. Não tinha dinheiro, nem sabia como conseguir. Mas fazendo Daimoku, lendo e estudando as orientações do Sensei, o Brasil Seiko, e contando sempre com o apoio e incentivo dos companheiros, né? Em especial ao Fábio, o Fabinho e ao César Chaparro, consegui vencer em todos esses aspectos. Em 2017, no dia 16 de fevereiro, mudei para minha casa, no Castelo do Bocenrufo. Em abril do mesmo ano, a abertura da empresa e o início de um novo ciclo. E como no budismo nada é por acaso, se não estivesse aberta a empresa, não teria como pagar a prestação da tão sonhada casa. Hoje, me tornei mais forte. Pode vir tudo que vier. Estou pronta a enfrentar todas as dificuldades que aparecerem. Realizo a minha prática da fé hoje e por toda a eternidade, em gratidão ao fato de ter encontrado o budismo, de ter transformado minha vida e ter a oportunidade de realizar o Shakubuku e fazer com que outras pessoas também consigam realizar isso. Uma das minhas maiores é ter conseguido passar aos meus filhos essa importância da prática da fé. Muito obrigada. Olá, boa noite. Estou um pouco emotiva. Se eu tremer um pouquinho, me desculpem. Sou filha dessa excelentíssima senhora que acabou de falar. Vou ler o meu relato e vou começar. Me chamo Rafaela, tenho 23 anos e atuo como responsável do Distrito Vila A. O budismo faz parte da minha vida desde sempre. Não nasci em uma família budista, porém não me lembro de nenhum momento da minha vida sem pertencer a Gakkai. Pertenço às Asas da Paz do Brasil desde pequena. Pude aproveitar todas as fases do grupo e da minha vida dentro do meu amado grupo. Vi as lutas iniciarem desde cedo, as lutas que minhas veteranas fizeram e sonharam e que hoje podemos desfrutar e nos incentiva ainda mais a não desistir e abandonar nenhuma companheira. O tão sonhado desfile de 7 de setembro chegou para nossa localidade e, infelizmente, não estive presente. Passei por uma fase de grande dificuldade emocional em minha vida. Tomei a decisão de morar sozinha com 19 anos. Na época, fazia faculdade à noite e trabalhava o dia todo nas cataratas. Saía às 6 da manhã e voltava à meia-noite. Nesse período, me vi perdida e com vontade de desistir de tudo, pois estava extremamente cansada e sem motivação alguma. Nesta época, acabei me afastando do grupo horizontal e das atividades da Gakkai. E nesse mesmo ritmo, acabei me afundando ainda mais naquela situação. Engordei 20 quilos, tranquei a faculdade e acabei saindo do meu emprego. Sentia muita falta das atividades, dos ensaios e a alegria que a prática me trazia. Porém, não tinha coragem de voltar. Tinha muita vergonha de mim mesmo. Minha mãe e minhas companheiras do grupo me incentivaram e me ajudaram muito a voltar aos trilhos. Nesta época, já morava junto com o meu noivo, Márcio. Sempre convidei ele a participar de algumas reuniões, bem como realizar Daimoku e Gongyo. Ele aceitava e participava, porém sempre me dizia que não era algo que iria levar para a vida. Realizava muito Daimoku para que ele pudesse entender a real importância do Gohonzo na vida dele. E para minha felicidade, um belo dia partiu dele próprio à vontade e me perguntou: como faço para me tornar membro?
Antes que ele pensasse 2 vezes, já preenchemos a ficha e oficialmente virou membro da GACAI e o meu primeiro chacubuco. Uma felicidade inexplicável. De lá para cá, viemos lutando para realizar nossos objetivos e sermos cada vez mais felizes, tendo sempre como base a prática budista. No ano passado, tive a grande felicidade de poder realizar meu primeiro desfile de 7 de setembro. Nem acreditava, e para duplicar a felicidade, ele esteve ao meu lado, desfilando junto comigo, nesse dia tão importante. Ele estava lindo e eu mais apaixonada ainda. Atualmente, tenho a grande boa sorte de poder trabalhar juntamente com a minha mãe e recentemente fui convidada a ocupar um cargo de analista em um novo empreendimento na área turística. Quanta boa sorte de poder sempre possuir grandes oportunidades e desafios e se destacar por ser quem eu sou e ser notada pelo brilho que o Daimoku me dá. No ano passado, decidimos realizar o sonho da casa própria, um sonho que para nós parecia muito distante, porém muito idealizado. Em meio a várias tentativas e frustrações de aquisição de um imóvel, neste ano turbulento de 2020, realizamos o primeiro de muitos sonhos juntos, o nosso lar, fruto de muitas lutas e orações. Hoje consigo entender que todos os desafios e frustrações que passamos anteriormente, nada acontece por acaso. Poderia ficar por aqui horas para terminar todas as lutas e gratidões que conquistei no meu coração. Hoje, meu Daimoku é exclusivo de gratidão. Gratidão por entender que problemas existem para serem resolvidos. Gratidão por conhecer e praticar este ensino. Gratidão pelo mestre e gratidão por entender que a felicidade existe em nós. E para finalizar, uma frase do presidente Ikeda. Em nossas vidas, há momentos de alegria e de sofrimento. Se conseguirmos entender que sempre haverá bons e maus, poderemos gradualmente a não esperar somente bons momentos e nem a detestar os maus. Muito obrigada. Oh! Gente, maravilhosa, maravilhosa. Mas não acabou? Haha! Continuando, pessoal. Então, para mais emoções, quem ainda não correu pegar o lencinho, corre lá. Chamo agora, então, Nadege, responsável da DF, da comunidade Matelândia, área medianeira, e Karina Lenk, responsável da DFJ, do Distrito Medianeira, área medianeira. Boa noite. Boa noite. Estão todos bem? Bom, começando, somos budistas, membros da Soka Gakkai Internacional, praticantes do budismo de Nichiren Daishonin, em que nosso objetivo é promover a paz mundial e divulgar a grandiosidade do Sutra do Lótus em nossas vidas. Em nossa família, nós somos 6 pessoas, sendo 3 convertidas ao budismo. Temos o total apoio dos demais membros de nossa família, que respeitam a nossa prática diária do Gongyo e Daimoku, participam das atividades da Gakkai em nossa residência, com muito comprometimento e alegria. Temos o privilégio de ser membros de uma comunidade muito animada quanto à prática budista. E somos gratas aos nossos veteranos, a família Okada e a família Souza, que nos apresentaram este maravilhoso budismo. As atividades de mobilização na nossa comunidade, elas são sempre muito bem articuladas, planejadas, com bastante antecedência, com a programação, visitas domiciliares, temos reuniões de palestras, diversos encontros, campanhas, participamos também das atividades do distrito, da área, da nossa RM, e para nós a grande importância da reunião de palestra é que nessa atividade em que recebemos uma quantidade muito grande de convidados e também onde contamos com a ajuda dos nossos veteranos,
em que realizamos o compartilhar de experiências e orientações sobre os fundamentos e as bases da prática budista. Estamos bem contentes com a conversão de novas famílias em nossa comunidade e, claro, o retorno da participação de membros que se encontravam afastados, mas que hoje estão realizando novamente a prática diária, participando das atividades da GACAI. E vale destacar também que na nossa comunidade as 5 divisões atuam com bastante comprometimento. Avançamos muito em termos de qualidade de vida, né? Isso no aspecto pessoal e familiar, após a revolução humana ocorrida em nossas vidas com a prática budista, como a harmonia familiar, a ampliação do diálogo e o respeito pela opinião de cada componente dessa nossa grande família. As minhas filhas, né, que estudam em uma universidade federal, a conclusão de mestrado da minha querida filha mais velha, estar bem empregada, ter um lindo bebê que realmente transformou todas as nossas vidas. Por meio da nossa prática budista, apresentamos também melhorias no campo financeiro, né? Com o crescimento profissional e salarial. Temos também que destacar benefícios na área de saúde, com a cura de doenças como o álcool e o tabagismo de um importante membro da nossa família. E hoje, claro, dispomos de um ótimo imóvel para moradia. Temos ainda vários objetivos que desejamos concretizar, como a construção da nossa casa própria, e por meio disso intensificamos sempre mais e mais a nossa prática diária do Daimoku, do Gongyo, e também nos aprofundamos sempre mais e mais nos estudos sobre a lei mística. E, claro, né, a nossa luta em prol do Kosen Rufu na nossa localidade e no mundo. Continuamos sempre nos incentivando a partir do tripé prática, fé e estudo, renovando sempre o nosso compromisso com as orientações de nosso Buda original, as orientações dos nossos grandes mestres, bem como dos demais dirigentes, né, da nossa organização. Somos muito gratas à lei mística, ao grande carinho de todos os membros da família Soka, que sempre nos receberam em todas as atividades, com muito respeito, muito carinho, muita atenção, e claro, né, ser parte dessa família budista é a grande vitória das nossas vidas. Neste ano de 2020, devido à pandemia, foi necessário, né, uma nova forma de articulação dos nossos encontros, né? Que normalmente os nossos encontros eles são de coração a coração, de visitas às famílias, né? De visitas domiciliares. Aí, devido a essa questão da pandemia, as nossas ações estão sendo online e, dessa maneira, também conseguimos realizar um grande aumento, né, no número de visitas domiciliares e, claro, ampliando, né, o número de pessoas convidadas e incentivadas à prática budista. Como rainha da felicidade, incentivamos as pessoas a serem felizes. Somos sempre muito bem orientadas pelas líderes da nossa divisão. Estamos sempre unidas de coração a coração, fortalecendo, claro, o movimento das 100.000 rainhas da felicidade. Boa noite, meu nome é Karina, e eu vou citar uma campanha que me marcou muito esse ano. Nesse ano, tivemos também a luta dos 100.000 jovens de esperança. E um momento que me marcou um momento que me marcou e eu gostaria de destacar. No mês de setembro, recebi uma ligação me informando que o Distrito Medianeira, ao qual sou vice-responsável, estava perto de concretizar os 100% de participação na luta dos 100.000. Meu primeiro pensamento foi: essa pessoa está louca. A maioria das nossas atividades tem
maior participação de membros da divisão feminina e sênior. Não sabia como é que estávamos chegando aos 100% dos jovens. Mas quando me perguntaram se eu ajudaria na luta, a minha resposta, claro, foi "Hi". Mandei mensagem para os meus responsáveis de distrito pedindo ajuda e enviei a lista dos membros que estavam faltando. A resposta que eu recebi não foi das mais animadoras. Por sorte, o meu parceiro nessa luta, o já citado Fábio Rocha, ele não é daqueles que não desiste nunca. E no sábado, dia 26 de setembro, nós fizemos uma verdadeira operação FBI. Eu até brinquei que o F de FBI significa Fábio, que ele achava tudo. E na mesma noite, nós tivemos a reunião de palestra, que é a nossa atividade mais importante do mês, e algumas horas depois da reunião de palestra, nós concretizamos os 100% dos jovens do Distrito Medianeira, o tornando, assim, o primeiro da RM Oeste do Paraná a atingir essa meta. E algumas horas depois, depois da meia-noite, aconteceu a Convenção Mundial dos Jovens, e eu fiquei muito feliz por poder compartilhar essa vitória do Distrito Medianeira com o Sensei numa data tão importante. E vou finalizar com um trecho da matéria da reunião de palestra daquela noite. Se o espírito de diferentes em corpo, unos em mente, prevalecer entre as pessoas, elas alcançarão todos os seus objetivos, ao passo que, se o espírito de unos em corpo, diferentes em mente, predominar, não conseguirão obter nada digno de nota. Daisaku Ikeda. Muito obrigada. Nossa, quanta força, hein? Essas pessoas são incríveis. Maravilhoso. E lindo ver isso, né, gente? A força do bloco, não é não? Nossa, move tudo. Meu Deus. Que a luta. Gente, uma coisa, a perguntinha. Vocês gostam de reunião com música? Vocês gostam? Oi? Espera aí. Produção. Banda. Vai ter banda. Gente, vai ter banda. Galera, vai ter banda. Gente, vocês estão com saudade, não? Que loucura. Gente, a apresentação das bandas Taion Gakutai e Asas da Paz Kotekitai.
E a saudade, como é que tá? Peraí, vocês querem mais relato? Tem mais relato? Tem mais! Então agora eu chamo ele, Arnold, responsável da comunidade Parigô, área Cascavel, e também nosso amigo Jonas, responsável da comunidade Dom Pedro, área Cascavel. E aí, pessoal, boa noite novamente. Então, a gente vai falar um pouco sobre a nossa luta que a gente veio fazendo durante esse ano sobre as reuniões de palestra e essa luta aí que o pessoal está falando dos 100 mil jovens. Então, para iniciar o nosso relato sobre as reuniões de palestra, é assim: no começo do ano era feita presencialmente, onde a participação dos membros e convidados eram com maior frequência. E uma vez por semana, desafiávamos a fazer Daimoku pela DMJ em conjunto com a divisão sênior. Logo após, tinha um estudo. E também nos esforçamos para realizar as visitas. Aí, então, veio a pandemia. Com isso, encerraram-se as reuniões presenciais. Veio o desafio de se adaptar rapidamente, como pensei disso. Para dar continuidade a toda essa luta, tivemos a boa sorte de ter membros dispostos a dar o apoio que fosse necessário para entender como seria o modelo de reuniões online. A união que já existia entre as comunidades do Distrito Toledo se tornou ainda mais forte para fazer com que as reuniões não parassem. Algumas reuniões foram feitas juntas e aprendemos juntos. E a partir disso, nós focamos cada um em sua comunidade, para que pudéssemos incentivar individualmente os membros a participar, a cada um participar da sua localidade, oferecendo total disponibilidade para ajudar aqueles que têm dificuldade em acessar as reuniões. Alguns participavam quando tinham disponibilidade, mas o mais importante, quando entramos em contato com eles, era a ligação de coração a coração que buscávamos com eles, procurando realmente saber como eles estavam. Alguns meses atrás, recebemos o desafio que a luta dos 100 mil jovens, e com a decisão no coração de levar a vitória ao mestre, nos esforçamos ainda mais para entrar em contato com toda a DMJ da localidade, buscando estreitar ainda mais os laços de amizade, surgindo novos valores humanos. Com todo esse esforço, e trouxe a nossa vitória. Conseguimos entrar em contato com todos os membros e mais alguns membros que a gente convidou, alguns convidados. E para encerrar, quero agradecer a todas as pessoas que fazem parte dessa luta e nos ajudaram a concretizar nosso objetivo, de entrar em contato com todos, não deixando ninguém para trás. Isso aí, pessoal. Isso aí, pessoal. Também queria colocar aqui que todas as localidades conseguiram vencer esse desafio dos 100 mil jovens. Toda a RM. Parabéns a todos pelos esforços. E para encerrar o festival, temos então um combo de palavras de incentivos e também um relato com o Vinícius Bartel, responsável da divisão sênior da RM Oeste do Paraná. Pessoal da RM Oeste do Paraná, muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Muito feliz
estar aqui com vocês essa noite. Meu maior desejo é poder abraçar cada um dos senhores. Mas já que eu não posso nesse momento, então sintam-se abraçados pelo meu relato, pela minha decisão, junto com os senhores, numa data mais importante que a HK pode ter dentro do ano, que é o 18 de novembro, que é a data mais importante que comemora a fundação da nossa organização. Então, gostaria de relatar a minha experiência dos últimos 2 anos, período que considero que mais pude transformar, amadurecer e mudar as circunstâncias. Em janeiro de 2019, decidi sair da sociedade da empresa a qual eu possuía a sociedade e buscar minha independência. Na minha cabeça, estava tudo certo. Eu sabia tudo. Eu era o centro de tudo. Sem mim, a empresa não continuaria. Eu sou capaz de montar isso e muito mais. Uma coisa é um sonho, senhores. Outra coisa se chama arrogância. Era isso que eu alimentava. Era esse tipo de pensamento que me invadia. De janeiro de 2019 em diante, comecei a direcionar meus esforços para montar a nova empresa, a qual, em minha cabeça, não existia possibilidade de dar errado. Nessa mesma época, iniciei na Bolsa de Valores, buscando minha independência financeira, nessa modalidade. O tempo foi passando e nada foi mudando ou avançando. Pelo contrário, a coisa do ponto de vista do valor financeiro foi só diminuindo e decaindo. Em casa as coisas estavam do mesmo jeito. Não possuía harmonia familiar e nem conseguia me comunicar corretamente com minha filha e minha esposa. Já haviam passado-se 9 meses e até o momento não havia conseguido uma resposta definitiva da criação da nova empresa, pois dependia da aprovação do Banco Central, que era uma casa de câmbio que eu queria montar, a qual me foi informado que definitivamente não havia sido aprovado. Uma espécie de desespero misturado com frustração tomaram conta de mim, pois eu vendi tudo que eu e minha família possuíamos até então, que era nosso apartamento, para investir nessa empresa, a qual não deu certo. Nessa mesma época, minha reserva já estava quase no fim, e não tinha a mínima ideia do que fazer dali em diante, já que a Bolsa de Valores também não havia me trazido nenhum resultado positivo. Nessa época, a única coisa que consegui raciocinar era o que eu aprendi com meus veteranos. Quando não souberam o que fazer, faça daimoku. E comecei a fazer 10 horas de daimoku, uma vez por semana. Algo despertou. Mas, sinceramente, estava totalmente absorvido pelos meus problemas. Não conseguia pensar claramente, nem agir claramente ainda. Mas o que ficou claro é que a energia vital estava fazendo efeito. Que eu percebi que não adiantava ficar pensando ou me preocupando demasiadamente. Mesmo assim, entre idas e vindas, eu pensava e não avançava. E o sofrimento ainda tomava conta de mim. Chegou o final do ano de 2019 e eu continuava sem definir minha situação, bem como não sabia o que fazer, e também sem tomar nenhuma atitude concreta. Até que em fevereiro de 2020, eu tomei uma decisão de mudar aquela situação, principalmente porque já não possuía praticamente mais nada dos valores que dispunha, ou seja, o prejuízo me forçou a tomar uma decisão mais concreta. Sendo assim, em março de 2020, eu tomei a decisão de abrir a minha hamburgueria. A minha hamburgueria é Monarca. Sempre lembrei desse nome do ponto de vista da HK e do mestre, e achei que teria um bom significado. Nova postura de não ficar mais parado. Fiz 5.000 panfletos e comecei a distribuir
dei a cara em época de início de pandemia. Muitas pessoas, nem mesmo no semáforo, quando viam eu me aproximando, fechavam seus vidros. Como eu estava com uma nova decisão em postura, eu titubeei. Mas no mesmo instante pensei, não, eu vou vencer, minha empresa vai crescer. Eu não estou fazendo nada de errado. Eu estou buscando a minha transformação e o meu crescimento. Dali em diante, comecei a gostar dessa interação na rua, de encontrar as pessoas. Não ligava mais para as reações negativas ou tipos de pensamentos desse tipo. Alguns clientes entravam em contato e diziam, quero comprar do rapaz que estava no semáforo. Ele é muito esforçado. E de lá para cá, as vendas foram aumentando e tendo resultados. Além disso, como eu disse, gostava disso. Eu comecei a vender cheirinho de carro. Dei a cara mesmo, sem vergonha, mas agindo mais do que pensando. Acabei não continuando, por causa da clareza que a própria prática dá do ponto de vista do resultado. Mesmo assim, entre idas e vindas, de lá em diante, iniciou a pandemia e estava pagando aluguel que não era possível continuar pagando. Quando eu procurei o dono do imóvel para sugerir a redução do valor do aluguel, o dono do imóvel disse que vendeu o imóvel, portanto, eu teria 30 dias para sair. Nessa época, baseado na minha decisão e numa nova postura de prática, eu sinceramente já não estava mais abalado com nada. E decidi que encontraria por um valor barato e justo um local adequado para a minha família. E foi o que aconteceu, em menos de 30 dias. Achei um imóvel que estava por uma imobiliária e tentei entrar em contato diretamente com a proprietária e consegui. Ela veio exclusivamente de Santa Catarina para tratar comigo e arrumar toda a casa, especialmente para a minha família. Continuei os trabalhos da hamburgueria e a clientela nesse novo imóvel começou a aumentar consideravelmente. Além disso, minha postura de prática e de atuação diária passou a ser de eu acredito em mim. Eu sou capaz de realizar. Eu tenho as respostas para todas as minhas dificuldades e problemas. Com isso, passei a fazer o Daimoku no sentido de atuar na minha área profissional. Não sei de que forma, mas visualizava claramente e sentia claramente que não estava mais envolvido naquela névoa de negatividade. Diante disso, recebi uma proposta para trabalhar como gestor financeiro de um grupo de 9 empresas aqui em Foz do Iguaçu e eu nem coloquei meu currículo à disposição. Um novo aprendizado, uma grandiosa oportunidade. Agora, já em janeiro de 2021, já quero iniciar a minha pós-graduação na minha área e já está agendado. Bom, eu percebi algumas coisas em tudo isso. Gostaria de compartilhar com os senhores. Primeiro, dar valor às pessoas que estão ao seu lado, quem realmente importa, mesmo que você não tenha nada. É nessa hora que você vai ver quem que importa de verdade. Segundo, o meu mestre é insubstituível e o Kosen Rufo é minha vida definitivamente. Terceiro, a prática é a própria vida. Não está separada do dia a dia. Ela é o próprio dia a dia. Quanto mais naturalmente eu pratico, mais naturalmente eu desfruto os benefícios da sabedoria do Buda. E o quarto, e um dos pontos mais importantes, principalmente para mim, o fracasso é bom ou necessário? O fracasso leva ao crescimento. O fracasso transforma o covarde em vencedor. O fracasso faz gerar ação. Hoje eu não tenho mais medo de fracassar. Que eu possa ter oportunidade de fracassar muitas mais vezes, para que em cada uma delas eu possa crescer, avançar e vencer cada uma delas. Mas como assim? Fracassar é bom? Do ponto de vista da revolução humana, é bom sim. Posso garantir a todos. Esse é o ambiente que a Gakkai nos proporciona. Um ambiente de vitória.
um ambiente de conquista e de realização. Aproveitando o meu relato e minha experiência, gostaria de convocar todos os líderes e companheiros da RMS do Paraná a realizar neste mês a reunião de palestra comemorativa aos 90 anos de fundação da Soka Gakkai, com um ânimo renovado e transmitindo com alegria a todos os participantes esse mundo da Gakkai, esse mundo que nós estamos vivendo. Esse é o mundo do Buda, esse é o mundo da transformação, que é o mundo de recomeçar e renovar, baseado no Daimoku da lei mística, que transforma qualquer realidade e qualquer situação em vitória total. Muito obrigado a todos. Nossa, que relato, hein, gente? Isso sim é criação de valor. São pessoas transformando a vida com base na prática da fé. Gente, tá difícil segurar aqui. Eu sei que tá difícil segurar aí. Maravilhosos relatos. Então, pessoal, foi mal aí, mas estamos chegando ao fim da nossa live especial comemorando os 90 anos da Soka Gakkai. E temos o que? Só agradecer, né, gente? A presença e o empenho de cada um de vocês, dos convidados, dos membros, todo o pessoal do bastidor, pessoal do relato. Obrigado por fazer a gente chorar com tanto gosto. Maravilhosos, né? E desejando, né, que a luta comemorada e feita até hoje seja inspiração, né? E com certeza será para nós pelos anos que seguem, não é? E falando em luta, só um recado para lembrar aos líderes de bloco acima que sábado, às 18 horas, teremos a reunião nacional de líderes. Fiquem atentos nos grupos que será enviado o link com mais informações. Gratidão, pessoal. É isso aí, uma boa semana a todos, uma boa noite e até a próxima. Valeu! Tchau, boa noite.